Kiefer descobre o amor inesperado de Jay e Yuri e se despede de um passado incrível. Ep 7T2. O coração de Kiefer estava em chamas naquela tarde ensolarada na Lapa. A música ecoava pelas ruas e a arte pulsava em cada esquina. Ele sonhava com o dia em que sua coleção de roupas tomaria conta do ateliê, mas a descoberta que acabara de fazer o deixara sem palavras. Jay, seu melhor amigo, estava apaixonado por Yuri, um jovem artista cheio de talento, mas também de desafios invisíveis. A revelação se espalhou como um balde de água fria em seu peito, deixando-o em um turbilhão de emoções. Os olhares trocados entre Jay e Yuri pareciam um mundo à parte, enquanto Kiefer se sentia cada vez mais como um espectador solitário. Sentado em sua máquina de costura, as linhas se tornavam emaranhados, simbolizando seu próprio emaranhado de sentimentos. Lembranças de sua avó, a talentosa costureira que sempre acreditou em sua visão artística, inundavam sua mente. A moda é a sua voz, ela dizia sempre, e naquele momento Kiefer se perguntava se ainda sabia falar. O dilema ficou mais insustentável ao perceber que, além de apoiar Jay, ele também nutria sentimentos por ambos. A angústia crescia em seu peito como um balão prestes a estourar. No dia seguinte, durante os ensaios para a apresentação de moda que Jay e Yuri estavam organizando, o clima era eletricamente carregado. As peças de vestuário, desenhadas com tanto esmero por Kiefer, ganhavam vida na passarela improvisada. Mas, em meio ao brilho e ao glamour, a tensão o cercava. Jay sussurrava palavras carinhosas para Yuri, que fazia os olhos de Kiefer arderem de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele se esforçava para sorrir, mas a dor da confusão era palpável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O amor entre Jay e Yuri florescia ali, ao mesmo tempo que Kiefer se via afundando na incerteza. Seria mesmo possível manter a amizade e ainda assim ser honesto consigo mesmo? Essa era a questão que o atormentava à medida que o desfile se aproximava. Ele sabia que a noite seria crucial. Uma passagem, um divisor de águas. Na exaustão emocional, ele encontrou um refúgio em sua avó, que mesmo sem saber, o guiava por esse caminho difícil. E quando a noite do desfile finalmente chegou, uma verdade surpreendente sobre sua avó invadiu seus pensamentos. Como seria obedecer a ela e, ao mesmo tempo, abdicar do que o coração clamava? Já não havia volta. Suas ligações emocionais estavam entrelaçadas de formas que ele nunca poderia imaginar. Olhando para a plateia lotada, ele percebeu que, nessa noite, o verdadeiro espetáculo não era apenas as roupas desfilando, mas sim sua própria luta interna. Como ele se decidirá? Teria coragem de enfrentar seus sentimentos ou deixaria a amizade de lado para preservar a paz? As luzes se acenderam, e os corações esperavam por uma resposta. Os holofotes iluminavam o salão, e a música pulsava como um coração em ritmo acelerado. No entanto, para Kiefer, nada parecia mais real do que o turbilhão de sentimentos que se aglomeravam dentro dele. Ele observava Jay e Yuri enquanto caminhavam lado a lado, suas risadas ecoando, formando uma melodia que soava mais doce do que qualquer nota na canção que tocava ao fundo. A química entre os dois era inegável, mas a dor de não se sentir parte daquele momento o atingia em cheio. As mãos de Kiefer tremiam enquanto ele ajustava os detalhes finais de um modelo que tinha projetado com todo o carinho. Ao olhar para as peças, lembrava-se da avó, que sempre o encorajava a ralhar com os próprios sentimentos e a nunca ter medo de se expressar. Mas naquela noite, ele se via paralisado,
incapaz de deixar seus próprios sentimentos fluírem como as cores nas roupas que apresentava. A primeira entrada da passarela fez a plateia vibrar. Era o momento mais esperado, e as roupas dançavam com a música, ganhando vida sob os refletores. Entretanto, Kiefer não conseguia se concentrar. Cada olhada que Jay trocava com Yuri eram facadas em seu peito. Como queria que tudo fosse diferente. Se ao menos ele pudesse se abrir, contar a Jay o que sentia. "I'm sorry, Kay." Ele murmurou para si mesmo como se pedisse desculpas pela falta de coragem. Aquela dor de carinho não expressado era quase insuportável. Durante a apresentação, um mundo de emoções colidiu dentro de Kiefer. Amor, ciúmes, alegria e tristeza. O desfile seguia seu curso, e logo seria sua vez de se apresentar na passarela com suas criações. Quando finalmente chegou sua vez, ele respirou fundo e olhou para a plateia enquanto pisava na passarela. Ali estava ele, em um lugar que sempre sonhou, mas com o coração pesado. Uma onda de ansiedade o invadia. Ao fazer a primeira pose, seus olhos encontraram os de Jay. O sorriso radiante de seu amigo iluminou tudo ao redor, mas ao mesmo tempo trouxe à tona a dúvida. Estaria ele realmente feliz ao lado de Yuri? E onde ficava Kiefer nisso tudo? A música acelerou, e naqueles breves instantes em que todos os olhares estavam voltados para ele, Kiefer percebeu que não poderia mais se esconder atrás de peças de roupa e sorrisos forçados. A passarela se tornava um campo de batalha, e ele estava prestes a entrar em um confronto com seus próprios sentimentos. Ao término de sua apresentação, ele sentiu um impulso, um retumbante desejo de libertar a verdade que o atormentava. As palmas da plateia se misturavam ao barulho de seu coração. Era agora ou nunca. Antes que pudesse pensar duas vezes, ele se virou, olhando profundamente para Jay e gritou: "Jay, precisamos conversar." Um silêncio pesado caiu como uma cortina sobre o espaço, e todos os olhares se voltaram para ele. A tensão era palpável, um misto de expectativa e temor. O que seria da relação de amizade que tinham? Kiefer sentia todos os olhares como se fossem agulhas, enquanto esperava pela reação de Jay. A resposta estava prestes a desenrolar a complexa tapeçaria de emoção que poderia mudar suas vidas para sempre. A plateia detinha a respiração, e ele mal podia acreditar que aquele desenrolar do destino estava prestes a acontecer. Mas agora, o que ele diria? O salão estava em um silêncio quase ensurdecedor, e Kiefer sentia o peso das palavras prestes a sair de sua boca como uma tonelada. O olhar de Jay era uma mistura de surpresa e confusão, e a expressão de Yuri ao seu lado variava entre curiosidade e uma indesejada insegurança. O coração de Kiefer parecia querer escapar pelo peito, pulsando tão forte que ele sentia quase como um tambor na garganta. "Jay." Suas palavras saíram roucas, tremidas. Ele respirou fundo, buscando coragem na memória da avó, que sempre dizia que a verdade, mesmo expressa com medo, ainda carrega um poder imenso. A música tocava suavemente, criando uma moldura sonhadora para o momento inquieto. Eu preciso te dizer uma coisa." Kiefer viu o olhar com que Jay direcionou a ele, um dos braços levemente levantado como se estivesse prestes a perguntar algo, mas ele não deixou espaço. Eu gosto de você. Gosto sim, de uma forma que vai além da amizade. E eu não consigo mais guardar isso. Ver você com o Yuri é como se uma faca estivesse entrando no meu peito." Murmúrios começaram a se espalhar pela plateia, mas Kiefer ignorou. O importante era o que estava diante dele. A expressão de Jay mudava a cada segundo. Primeiro surpresa, depois uma mescla de preocupação e, por último, algo que Kiefer esperava, mas ao mesmo tempo temia ver. Yuri olhou para Jay, então para Kiefer. Evidente que a situação estava tomando um rumo inesperado. Kiefer sentiu o coração acelerar ainda mais. "Acho que sempre me segurei. Sempre tive medo de te perder. Mas agora não consigo mais." Ele fechou os olhos por um momento,
sentindo o calor se acumular neles, quase se entregando à emoção crua e visceral que o consumia. O silêncio foi tão profundo que Kiefer podia ouvir o próprio coração bater descompassado, cada batida ecoando um "e se?". Quebrando o feitiço, Jay finalmente respondeu: "Kiefer, eu não sabia, eu nunca percebi. Você é um dos meus melhores amigos. O que estamos vivendo, eu não consigo entender tudo isso agora." O desespero tomou conta de Kiefer, como se a leve esperança que tinha antes estivesse se dissipando. Ele se preparou para ouvir. "Mas eu não posso." Ou, "Você precisa entender que..." Porém, entre as palavras, Jay hesitou, e aquela hesitação dizimou os medos que pesavam sobre o coração de Kiefer. "Oi?" A voz de Jay falhou enquanto ele piscava várias vezes, claramente digerindo as palavras de Kiefer. A plateia se tornava um mero ruído de fundo, à medida que o momento se intensificava. Yuri, percebendo a confusão, tomou a iniciativa, tentando suavizar. "Kiefer, eu gosto do Jay, mas isso não precisa mudar a amizade de vocês. Eu não estou aqui para competir. Mas a verdade é que você precisava dizer isso." Um fio de esperança atravessou o peito de Kiefer. Mas ele ainda não tinha certeza se seria o que desejava ouvir. Uma oferecida de paz ou um fechamento definitivo. Jay olhou para Yuri, fazendo uma expressão que quase parecia de gratidão. Mas o olhar de Jay logo voltou para Kiefer, mais sério e introspectivo. "Eu não sei o que fazer agora, mas preciso de um tempo para pensar, Kiefer. Isso tudo é novo para mim." O coração de Kiefer afundou num abismo de dúvida, misto de saudade e receio. Ele sabia que a espera seria dolorosa, mas a libertação de seus sentimentos já o deixava um pouco mais leve, ainda que o futuro parecesse incerto. Novamente o silêncio se instalou. Agora um silêncio repleto de possibilidades e incertezas. O que viria a seguir? Kiefer não sabia. Ele estava pronto para tudo. Mas, e Jay? Apenas mais uma pergunta pairava em seu espírito. E se esse amor fosse, no final, a resposta que eu nunca esperei? No fundo, ele sabia que a decisão de Jay poderia mudar o rumo de todas suas amizades e do seu próprio coração. E enquanto esperava, um novo desejo se insinuou. Que Jay não só o visse, mas entendesse que ele sempre esteve ali. O tempo parecia passar mais devagar no salão, como se os segundos se estendessem em um ciclo interminável de emoções conflitantes. Kiefer lutava contra a respiração pesada. Ele queria que o mundo ao redor deixasse de existir por um instante. Queria que tudo se resumisse àquele momento, e à verdade que tinha acabado de expor. Jay, com os olhos fixos em Kiefer, parecia ponderar as palavras, enquanto Yuri tentava encontrar um jeito de desanuviar a tensão. O público sussurrava, criando uma atmosfera elétrica que se espalhava como ondas por todo o ambiente. Mas nada parecia chegar até Kiefer. Ele mal conseguia escutar a música ao fundo. Tudo o que ouvia era o turbilhão dentro de si. "Kiefer." Jay finalmente rompeu o silêncio. A voz estava fraquejante. "Eu não esperava isso de você. Sempre vi nossa amizade como... como algo muito sólido. Algo em que eu confio." As palavras de Jay arranharam a superfície das esperanças de Kiefer. O que havia de sólido poderia se desmoronar a qualquer momento. A ideia de ser apenas um amigo, o garoto que se declara e se afunda em seus sentimentos apenas para se ver ignorado, doeu naquele instante. E enquanto ele tentava reunir coragem, outra voz ecoou em sua mente. E se isso for o início de algo novo? E se a amizade puder se transformar em algo mais? O olhar preocupado de Jay começou a se cristalizar em algo mais profundo. Para Kiefer, era como se tudo o que ele conhecia estivesse prestes a mudar. Ele se perguntou se Jay conseguiria enxergá-lo além do amigo que sempre esteve ali, ou se esse momento seria a divisão que os afastaria definitivamente. "Você sempre foi importante para mim, mais do que imagina." Jay continuou, o olhar intensificando-se enquanto passava os dedos pelo cabelo, um gesto nervoso que Kiefer reconhecia.
E agora eu não sei se posso lidar com tudo isso. Preciso de um tempo, não só para pensar em nós, mas para entender o que eu sinto de verdade, em relação a você e ao Yuri. Naquela fração de segundo, Kiefer sentiu um misto de esperança e desilusão. O tempo que esperava teria que ser vivido numa cadeira vazia entre laços e risos, onde agora um silêncio desconfortável reinava. Jay estava lutando com suas próprias emoções, e não havia nada que Kiefer pudesse fazer a não ser esperar. E aquela ideia o esmagava. Yuri, percebendo o olhar angustiado de Kiefer, decidiu se manifestar mais uma vez. Olha, eu não quero me intrometer. Começou com uma sinceridade que ajudou a amolecer a tensão no ar. Mas é importante que cada um de nós encontre o nosso caminho. Ninguém precisa sair ferido disso. A verdade é que os sentimentos existem e podem ser complicados. Às vezes, as melhores amizades nascem de situações nada convencionais. As palavras de Yuri abriram um espaço para Kiefer. Poderia mesmo existir uma saída que não acabasse em despedidas? A ideia de seguir em frente como amigos era reconfortante, mas o amor que queimava em seu coração se recusava a ser calado. Se queriam manter a amizade, Kiefer precisaria ter certeza de que, sejam quais forem os seus próximos passos, não precisaria suprimir seus sentimentos. O olhar de Jay alternava entre o confuso e o esperançoso. Vamos conversar depois? Sozinho? Eu só preciso de um tempo. Com um aceno indeciso, Kiefer concordou, mesmo que seu interior estivesse um campo de tempestade. Eles precisavam de um fechamento, mas também de uma nova chance para começar. Ao mesmo tempo, a dúvida o acompanhava. E se aquele tempo revelasse algo que mudasse definitivamente as cartas do baralho? Enquanto a música recomeçava, Kiefer sentiu que a conversa estava apenas começando. O que exatamente Jay descobriria sobre si mesmo? O que isso significaria para a amizade deles? Poderiam de fato estreitar laços, mesmo em terrenos tão arriscados? Essas perguntas criavam colisões em seu coração ansioso. O futuro permanecia nebuloso, mas a certeza de que a vida nunca mais seria a mesma o preenchia. Um abraço, uma palavra, um gesto. Tudo poderia redefinir tudo o que conheciam. E era isso que ele precisava saber. O que virá desse tempo que precisamos? E mais importante, será que amor e amizade podem realmente coexistir sem que um se consuma no outro? Kiefer se afastou do salão, o barulho da festa retrocedendo para um eco distante em seus ouvidos. Ele mal conseguia enxergar as luzes piscantes, seu foco se restringindo ao turbilhão de sentimentos que o atormentava. O coração batia acelerado, uma verdadeira maratona dentro de seu peito. A incerteza se tornava opressora. Chegou ao jardim, onde a brisa fresca da noite parecia acalentar suas inquietações. Ele se sentou em um banco, isolado, e olhou para as estrelas que brilhavam lá em cima, tentando encontrar respostas nelas. A conversa que acabara de ocorrer ecoava em sua mente, como se cada palavra tivesse um peso diferente. O que Jay sentia? O que Yuri pensava? Havia uma estranha euforia, misturada a um medo paralisante da mudança. Os momentos que passou ao lado de Jay e Yuri, todos os risos, as confidências, tudo passava diante de seus olhos como um maior filme. Será que conseguiria lidar com uma dinâmica diferente? Uma que pudesse envolver sentimentos por trás de tudo? E se, ao mesmo tempo que buscava o amor de Jay, ele também ferisse o coração do amigo? Enquanto refletia, Yuri apareceu ao fundo com um olhar preocupado. Ele se aproximou devagar, como se quisesse não interromper o silêncio que agora parecia tão importante. Kiefer, você tá bem? A preocupação clara em sua voz. Eu... não sei. Ele respondeu, engolindo a emoção. Eu só... não consigo parar de pensar em tudo isso. Yuri sentou-se ao seu lado. A presença dele era reconfortante, mas Kiefer não podia ignorar a tensão no ar. É difícil, né? Entender o que estamos sentindo. Jay estava tão perdido na conversa. Deu para ver que ele ainda está tentando colocar os pensamentos em ordem.
E eu não sei como navegar isso. O céu acima começava a ficar mais claro com a chegada da lua, iluminando o rosto de Yuri de uma forma suave. Olha, às vezes é preciso dar um tempo mesmo. Às vezes é no silêncio que a gente consegue ouvir o que o coração quer dizer. Eu só não quero que esse tempo tire o que temos. A amizade é importante, e eu valorizo demais isso. Não quero perder Jay nem você. A voz de Kiefer se partiu nesse momento. Era um misto de medo de perder dois importantes pedacinhos da sua vida, e a urgência de compreender os sentimentos que não conseguiam calar. Talvez... Yuri hesitou, como se pesasse suas palavras cuidadosamente. Talvez o amor e a amizade não precisem ser ruínas. Pode ser que eles se tornem algo que complemente um ao outro. Kiefer olhou para Yuri, buscando na sinceridade do olhar dele um vislumbre de esperança. O que Yuri estava tentando dizer era que, mesmo com a confusão que surgia, ainda havia uma chance de que tudo fizesse sentido. Você realmente acha que podemos lidar com tudo isso? Eu quero acreditar que sim. Se a amizade é forte o suficiente, ela pode suportar o peso das nossas emoções. O silêncio caiu de volta, mas agora não era opressivo. Havia uma compreensão tácita entre eles, um reconhecimento de que estavam todos juntos nessa. Kiefer suspirou aliviado, mesmo com incertezas dançando ao redor. Pouco depois, Jay apareceu, seus olhos pairando entre os dois como se buscassem entendimento. O olhar que trocou com Kiefer era um misto de anseio e vulnerabilidade, como se a própria conversa o tivesse exposto. Ei, você ainda está aqui? Podemos falar? Jay perguntou, sua voz um pouco trêmula. Kiefer sentiu o ar faltar ao respirar. Ele sabia que o que vinha a seguir poderia mudar tudo. Um nó se formou em sua garganta enquanto ele assentiu, sentindo que agora estavam todos prontos para enfrentar o que fosse. De repente, o tempo parecia abraçar a tensão novamente. O momento da verdade finalmente chegara. O que ele diria a seguir poderia decidir os destinos deles e, principalmente, a amizade que sempre consideraram inquebrantável. O futuro ficou incerto, mas a certeza de que precisavam falar era inegável. O que seria revelado naquelas palavras? Kiefer respirou fundo, o coração pulsando como se quisesse sair do peito. As palavras estavam na ponta da língua, mas o medo de se expor o fazia hesitar. Ele olhou para Jay, que parecia tão vulnerável quanto ele, e imaginou o que aquele momento significava. O que estava em jogo não eram apenas sentimentos, mas a própria essência da amizade que construíram ao longo dos anos. Kiefer começou, mas a voz falhou. Ele se perguntou se Jay também estava sentindo o mesmo tipo de confusão. Havia ali um desejo ardente de ser mais que amigos, mas a incerteza pesava como uma âncora. Se não quiser, tudo bem. Jay interrompeu, os olhos baixos. A expressão de expectativa no rosto dele se transformou em uma sombra de decepção, e a tristeza na voz do amigo cortou Kiefer como uma faca. Não é isso. Ele se apressou em dizer, colocando uma mão sobre o ombro de Jay. Eu só... não sei como começar. Yuri, que até então observara em silêncio, resolveu intervir. Talvez o mais simples seja o melhor, né? Qualquer que seja a dúvida que você tem, vamos enfrentar juntos. As palavras de Yuri trouxeram um pouco de clareza para Kiefer. Ele sabia que não estava sozinho. A luta era compartilhada. Olha... Eu gosto de você, Jay. Gosto de verdade. As palavras saltaram de seus lábios, e a revelação fez com que ele sentisse um alívio, mas também um medo intenso do que pudesse vir a seguir. Os olhos de Jay brilharam com a confissão. Kiefer, eu também sinto algo forte por você. Essa revelação foi como um novo começo, um sopro de esperança. Era como se finalmente as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. Yuri observava tudo com um sorriso no rosto, mas algo em sua expressão indicava que ele não estava totalmente confortável. E eu? O que sou nessa história? Sua pergunta pairou no ar como nuvens escuras em um dia ensolarado. A amizade entre eles estava prestes a ser testada. Você é parte disso tudo, Yuri. Eu não quero que nada se perca.
Nossa amizade é tudo para mim, Kiefer disse, seu olhar direcionado a ambos. O peso da confissão agora recaiu sobre os três. Era uma dança delicada de sentimentos, onde o amor e a amizade se entrelaçavam. Talvez seja a hora de reavaliarmos o que somos uns para os outros. Yuri falou, com um sorriso triste. Às vezes é preciso explorar novos territórios para entender o que podemos nos tornar. Ele falou isso enquanto olhava para o céu, como se buscasse alguma resposta entre as estrelas. A tensão entre os três era palpável, mas agora havia também um fio de esperança trançado nas palavras. Kiefer viu que, por trás do medo, havia a possibilidade de um futuro mais bonito do que ele poderia imaginar. É isso então. Vamos tentar? Jay perguntou, seu olhar cheio de expectativa. Por que não? Estamos juntos nisso. Respondeu Kiefer, sentindo um novo impulso dentro de si. Mas no fundo, a pergunta que ficou suspensa no ar era: até onde essa nova dinâmica os levaria? A incerteza ainda pairava, e o que parecia ser o início de algo lindo poderia também vir acompanhado de dificuldades e desafios. Enquanto o trio tentava compreender essa nova fase, uma sombra passou lentamente pelo jardim, e uma figura familiar se destacou à distância. Era um dos amigos mais próximos, observando a cena com uma expressão que misturava dúvida e curiosidade. Seria esse o momento em que tudo mudaria, ou o começo do fim de uma amizade que sempre foi inquebrantável? As respostas estavam ainda por vir, mas a jornada estava apenas começando. A presença da figura desconhecida no jardim fez o coração de Kiefer acelerar como se ele estivesse prestes a fazer algo imperdoável. Ele virou a cabeça rapidamente, os olhares de Jay e Yuri se fixando na mesma direção. Era Marcos, um amigo do grupo que parecia ter presenciado toda a revelação. A gente pode falar? Marcos perguntou, a voz mais firme do que Kiefer se sentia. Havia uma tensão no ar, como se o solo sob seus pés estivesse prestes a desmoronar. Kiefer não sabia se queria que ele fosse embora, ou se desejava que ficasse para ouvir tudo. Claro, vai, vamos lá. Yuri respondeu numa tentativa de desviar a situação, mas Kiefer percebeu que Marcos não estava ali para simplesmente ouvir. Havia preocupação em seus olhos. Marcos olhou para os três, o semblante sério. Eu não esperava encontrar vocês assim. Eu sinto que há muito em jogo. Ele respirou fundo e seu olhar lentamente se suavizou. Amizades como a de vocês são raras e valiosas. Não quero que nada quebre isso. As palavras de Marcos ressoaram na mente de Kiefer, como se ecoassem uma verdade que ele sabia, mas ainda não tinha totalmente aceitado. O quanto eles tinham lutado e crescido juntos nos últimos anos. Cada riso, cada lágrima, e agora, aquela nova camada de sentimentos. É por isso que precisamos falar sobre isso. Kiefer resolveu falar, plantando os pés com firmeza. Ele vislumbrou a coragem que tinha ao confessar seus sentimentos. Estamos tentando entender o que somos, e se isso vai mudar nossa amizade, ou nos aproximar ainda mais. Não podemos deixar essa oportunidade passar por medo. Jay ficou em silêncio, os olhos fixos, como se avaliando a gravidade das palavras de Kiefer. Eu só não quero que um desgosto me afaste de vocês para sempre, disse Marcos, um pequeno tremor na voz. Às vezes, é fácil confundir amizade com algo mais, e depois tudo o que mais amamos se torna complicado. A dor na voz de Marcos fazia Kiefer se sentir culpado. Será que eles estavam prestes a destruir uma amizade linda? Mas a chama de algo novo queimava forte dentro de si. E se isso fosse apenas o começo de uma conexão ainda mais profunda? Estamos explorando isso juntos, disse Jay, tomando coragem. E não precisamos nos afastar se isso se complicar. Se for para dar certo, vai dar. Se não, vamos falar sobre isso. A vida é curta demais para não arriscar. Havia ali um desafio no olhar de Jay, uma determinação que espelhou o que Kiefer sentia. Então, com um sorriso tímido, ele começou a se abrir novamente. Eles poderiam falhar sim,
mas também poderiam se descobrir de uma forma totalmente nova. Então vamos conversar sobre o que realmente importa. Kiefer se comprometeu, olhando para os dois. O grupo se reuniu no canto do jardim. Um círculo de amigos ainda entrelaçados por laços que nunca deveriam ser quebrados. Tinha um mundo de sentimentos a ser explorado, e a incerteza do que viria pela frente apenas acelerava o batimento de seus corações. Entretanto, assim que estavam prestes a iniciar essa conversa intensa, uma mensagem chegou ao celular de Marcos, e seu olhar se apagou. As palavras na tela fizeram seu rosto mudar de expressão, como se um peso imenso tivesse caído sobre seus ombros. Desculpa, eu realmente preciso ir. Um dos meus familiares foi hospitalizado. Ele disse, a voz quase um sussurro. A gente conversa depois. Kiefer sentiu uma reviravolta no estômago. A conversa que eles estavam prestes a ter poderia mudar tudo, mas agora parecia ter sido interrompida por algo que estava além do controle deles. Com um nó na garganta, Kiefer olhou para Jay e Yuri. Ei, tudo bem? A gente consegue falar mais tarde também? A profundo silêncio no ar fazia cada um deles se perguntar até onde essa nova dinâmica realmente os levaria. A amizade estava sendo testada de muitas formas, e cada passo poderia resultar em algo surpreendente, mas o medo da perda se avolumava à medida que mais desafios pareciam surgir à espreita. E no fundo de suas mentes, uma pergunta ecoava. Será que essa força poderia sobreviver a tudo? Kiefer observou Marcos se afastar com a expressão de angústia. O sorriso que ele tentara forçar naquele momento potente se desfez, e o peso da incerteza pairou sobre eles como um manto denso. Deveríamos ir atrás dele, sugeriu Yuri, sua voz cheia de preocupação. Mas a expressão de Kiefer sugou tal impulso. Ele sentiu que naquele momento, todas as energias deles deveriam estar aglutinadas na compreensão da situação que se desenrolava. É claro que os desdobramentos com Marcos importavam. Mas algo mais urgente pulsava dentro dele. Uma vontade incontrolável de falar abertamente com Jay. Os olhares entre os três amigos antes da interrupção haviam deixado a ideia da conversa mais ardente, mais intensa. Espera, disse Kiefer tomando coragem. Talvez possamos ainda conversar. Apenas nós dois, Jay e eu. Sua voz tremia levemente, mas ele estava decidido. Jay, percebendo a mudança na dinâmica, apagou um sorriso nervoso de seu rosto. Você tem certeza, Kiefer? Podemos esperar. Mas a decisão já estava tomada. Kiefer sentiu uma onda de adrenalina misturada com medo, mas isso não era suficiente para detê-lo. Não, precisamos disso, agora. As palavras espelharam um desejo profundo que ele temia esconder. Jay assentiu lentamente, e o olhar dele se transformou em um misto de expectativa e apreensão. Certo. O que quer falar? No instante em que se encostaram a um canto mais reservado do jardim, o mundo exterior desapareceu. Kiefer respirou fundo, o cheiro das flores inundando o ar e começou. Sabe, eu não consigo parar de pensar em como a nossa amizade é especial. E isso me faz sentir que talvez seja o momento de a gente ser mais que amigos. Uma pausa se seguiu, densa e cheia de significados ocultos. Jay olhou para Kiefer com os olhos brilhando, como se estivesse segurando um segredo em seu coração. Eu também pensei sobre isso, muitas vezes, só que tinha medo de estragar tudo. É exatamente isso que me assusta. Kiefer respondeu, a vulnerabilidade raspando a superfície do que ele realmente sentia. E se isso mudar tudo? E se eu acabar perdendo você? Jay hesitou, mas logo trouxe a mão até o rosto de Kiefer, acariciando suavemente. Eu não quero perder você, Kiefer. A amizade que construímos é tudo para mim. Mas também sinto que há algo mais. Algo que vale a pena descobrir. O calor da mão de Jay no rosto de Kiefer acendeu uma chama dentro dele, mas também trouxe dúvidas. Se nós nos arriscarmos e der errado, como vamos voltar atrás? O que acontece com os momentos que vivemos juntos? Podemos sempre conversar. Abrir o coração. Jay respondeu, sua voz calda e encorajadora.
O diálogo é a nossa força. Assim, mesmo que as coisas mudem, ainda podemos encontrar um caminho que preserve o que já temos. As palavras de Jay ressoaram em Kiefer como uma melodia reconfortante. A ideia de perder a amizade doerá, mas a perspectiva de não explorar esses sentimentos o machucava ainda mais. Ele queria saber o que isso significava ser mais do que amigos, mesmo que houvesse riscos envoltos. Então vamos arriscar juntos, disse Kiefer, seus olhos firmes nos de Jay. E vamos nos proteger um ao outro. Nós dois podemos fazer isso. O sorriso que surgiu nos lábios de Jay foi como um golpe de energia que afastou um pouco do medo, reacendendo a esperança. Mas antes que pudessem aproveitar aquele momento, o telefone de Yuri tocou de forma abrupta. Mais uma vez, a realidade estava prestes a interferir. O que foi, Yuri? Kiefer perguntou, virando-se para ele. Yuri parecia atordoado enquanto olhava para o celular. É Marcos. Ele disse que o estado do familiar dele é grave e ele precisará de mais apoio no hospital. Ele quer que a gente vá. O coração de Kiefer afundou. O que deveriam fazer? Sair dali significaria mais uma vez adiar a conversa que poderia mudar tudo. Mas ao mesmo tempo, a urgência da situação trouxe à tona uma nova realidade. A vida é imprevisível e cada momento precisa ser vivido intensamente. Cada segundo pode ser o último, e não havia mais tempo a perder. Vamos juntos. Kiefer decidiu, uma determinação que brotou do mais profundo do seu ser. O que quer que aconteça, nós somos um time. Precisamos estar lá para ele. Jay concordou com um aceno de cabeça. E eles se dirigiram ao carro. O desejo de descobrir um novo amor entre eles, misturado com a preocupação por seu amigo. Enquanto isso, no fundo de suas mentes, uma nova pergunta se formava. Até onde os laços de amizade e amor os conduzirão neste momento de crise? Enquanto Kiefer e Jay entravam no carro, a atmosfera mudara completamente. A euforia que antes os envolvia, agora se dissipava diante da sombria realidade que os aguardava. Beirando a incerteza, o caminho até o hospital parecia mais longo do que nunca. Kiefer observava profundamente a estrada, enquanto Jay estava perdido em pensamentos. Você acha que o Marcos vai precisar de nós? Perguntou Jay, quebrando o silêncio que tornava o ambiente ainda mais pesado. A preocupação em sua voz era clara, mas havia também um fio de esperança, como se ele quisesse acreditar que tudo ainda poderia dar certo. Eu espero que sim. O que ele está passando deve ser muito difícil, respondeu Kiefer com sinceridade. Ele se esforçava para não deixar que os seus próprios medos influenciassem a situação. O restante da viagem se desenrolou em um clima de apreensão. O hospital era um labirinto de emoções. Cada andar que subiam parecia pesar sobre suas almas. Ao chegarem ao andar onde Marcos estava, encontraram Yuri esperando, seus olhos vermelhos e cansados. O ambiente ao seu redor emanava uma tristeza quase palpável. Ele foi atender a um chamado do médico. Dizem que a situação é crítica, Yuri disse, a voz embargada. Kiefer sentiu o coração apertar. Ele sabia que, apesar de tudo, precisava estar forte. Precisamos ficar juntos por ele, Kiefer disse, tentando ser a âncora daquele grupo que já enfrentara tanto. Jay deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Kiefer. Aquela simples demonstração de carinho falava mais do que palavras poderiam expressar. Cerca de alguns minutos depois, Marcos finalmente apareceu. Ele estava pálido, com as roupas amarrotadas e uma expressão que falava sobre dor e desespero. Ao ver seus amigos, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Kiefer se aproximou e o abraçou firmemente. Um gesto que trouxe um pouco de consolo. Eu estou aqui, Marcos. O que você precisar, nós vamos juntos. Kiefer sussurrou, sentindo a fragilidade de seu amigo. A situação no hospital tornou-se uma montanha-russa emocional. As horas se passaram, entre espera e desespero. Cada telefone do hospital que tocava parecia fazer o coração de todos pararem. Kiefer tentava se distrair conversando com Jay e Yuri, mas o pensamento de não poder voltar atrás em sua conversa com Jay
o atormentava. Quando finalmente chamaram Marcus para ver o médico, o trio se sentou em silêncio, absorvendo a tensão do momento. Se precisarem falar, estou aqui, disse Yuri, sem saber bem como ajudar. Os olhos de todos se encontravam e, por um breve instante, parecia que o tempo havia parado. Essa pausa era tudo o que Kiefer precisava para recuperar a coragem. Sentir a presença de Jay ao seu lado enviava uma onda de esperança ao seu coração. Jay, ele começou, mas a expectativa foi interrompida por nova agitação e a presença de uma enfermeira que chamou Marcus. Eu vou acompanhar, disse Marcus, seu olhar de agradecimento atravessando todo o medo. Ele desapareceu nas portas duplas do consultório médico, e com isso, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. E agora? Jay perguntou, a tensão em sua voz ressoando como um eco em um poço profundo. Kiefer sabia que tinha que falar, que não poderia mais adiar aquele momento essencial. Mas a pressão da situação e as palavras não vinham. Eu estava pensando que, depois disso tudo, talvez seja a hora de a gente dividir mais do que a amizade. O que acha, Jay? A pergunta pairou no ar, como se esperar pela resposta fosse um teste de coragem para ambos. Estavam prestes a entrar em um novo capítulo de suas vidas, um emaranhado de dúvidas e desejos, e naquela sala de espera, a vida e a amizade poderiam mudar para sempre. Mas o clima estava carregado, e o que os aguardava poderia ser um divisor de águas. E se agora não for o momento certo? Refletiu Jay, a incerteza estampada em seu rosto. A tensão aumentava e, assim como o ar no hospital, começava a parecer sufocante. A verdade era que, com cada segundo que passava, eles também precisavam decidir o que fariam com os sentimentos que fervilhavam entre eles. A cada respiração, uma nova dúvida se formava. Enquanto isso, as portas do consultório se abriram mais uma vez, e Marcus surgiu, a expressão dele mudando tudo. O que eles descobriram sobre si mesmos estrelaria o próximo capítulo daquela história. E o que será que viriam a descobrir juntos, quando as emoções atingissem o pico? As horas pareciam se arrastar no hospital, cada segundo carregando um peso imenso sobre os ombros de Kiefer e Jay. A expectativa sobre o que Marcus ouviria do médico era esmagadora. Kiefer sentia seus próprios sentimentos à flor da pele, lutando para encontrar o momento certo para se abrir de vez. Quando Marcus finalmente apareceu entre as portas, seu olhar tinha uma mistura de esperança e desespero. O médico disse que há chances, mas a situação ainda é delicada. Ele anunciou, e a sala imediatamente se encheu de um suspiro coletivo de alívio e preocupação. Mas, mesmo com essa informação, um nó se formou no estômago de Kiefer. O que Marcus estava passando pedia por apoio, e isso tornou ainda mais angustiante o desejo de se abrir com Jay. Vamos nos unir com ele, Jay sugeriu, mão firme no ombro de Marcus. Foram minutos de abraços apertados, palavras de conforto, o calor da amizade se fazendo presente em um momento tão crítico. Se a ansiedade era palpável e o destino do familiar de Marcus ainda incerto, a conversa que Kiefer queria ter com Jay parecia pesar ainda mais. Eles saíram do hospital mais tarde naquela noite, os pensamentos acelerados, mas as palavras ainda trancadas em seus corações. Sentados na calçada do hospital, estrelas pontilhavam o céu noturno, e a brisa fresca acalmava um pouco a tempestade interna que cada um carregava. Kiefer. Jay começou, mas hesitou. O silêncio que se seguiu parecia interminável. A dúvida pairava entre eles, como se os sentimentos não expressos os separassem. Estamos juntos nessa, Jay. Sei que tudo isso pode parecer confuso, mas precisamos nos encontrar dentro dessa confusão, Kiefer disse, a sinceridade moldando suas palavras. Ele olhou nos olhos de Jay, buscando aquela conexão que sempre tiveram. Eu não quero que nossos sentimentos se tornem um fardo. Jay respirou fundo, os olhos refletindo a luta interna que carregava. Eu tenho pensado em tudo, em como sentia, em como ainda sinto, mas a gente tem que ser cauteloso, né?
É muito delicado. Delicado, mas real. Nunca foi só amizade para mim. Kiefer soltou, sentindo um peso se desprender de seu peito. Eu quero explorar isso com você, Jay. Sinto que se não fizermos isso agora, sempre teremos essa dúvida entre nós. Foi com essa sinceridade crua que Jay pareceu finalmente ceder. Se eu disser sim, e se der errado? Os olhos de Jay brilhavam com um liquidificador de emoções. Havia medo, mas também um brilho de esperança. E se der certo? Eu prefiro arriscar e descobrir do que viver na dúvida. Kiefer respondeu firmemente. A amizade é uma base sólida, mas eu quero mais. Quero sentir a mescla desse sentimento que é tão intenso. O silêncio que se seguiu foi transformador. As palavras flutuavam como folhas ao sabor do vento, e a atmosfera ao redor deles estava pronta para mudar. Jay parecia estar processando tudo, e Kiefer se permitiu esperar. Finalmente, Jay abriu a boca, e a voz dele se ergueu, cheia de determinação. Certo. Vamos nos dar uma chance. Precisamos explorar isso juntos com honestidade. A luz nos olhos de Jay parecia brilhar com mais intensidade, e Kiefer sentiu um alívio indescritível. A amizade dos dois acabara de cruzar uma nova fronteira, e a sensação de liberdade corria por suas veias. Mas antes que pudessem celebrar a nova fase, uma corrida de risadas e vozes ao fundo chamou a atenção deles. Era Yuri e Marcos, que voltavam do corredor do hospital. Como vocês estão? Estive pensando em vocês. Yuri questionou, os olhos brilhando com um sorriso genuíno. Estamos bem, eu acho. Kiefer respondeu com um toque de euforia. Olhando para Jay, ele soube que o que estava entre eles havia mudado para sempre, mas a amizade ainda era a base primária. Yuri, precisamos conversar. Todos nós, disse Jay, dirigindo-se ao amigo e encapsulando o que estavam construindo entre eles. Sobre a gente. E assim, sob a luz suave do luar, eles se reuniram. Os rostos iluminados de esperança e ansiedade, sendo os arquitetos do futuro que queriam construir juntos. Eles explorariam os desafios da vida, do amor e da amizade, um passo de cada vez. Marcos, já mais calmo após as notícias da sua família, sorriu enquanto observava seus amigos. Eu sabia que essa sintonia entre vocês seria algo incrível. Ele disse. E em suas palavras, havia um sentido de união no misto de sentimentos. E estou aqui para apoiar vocês. Não importa o que aconteça. Todos nós fazemos parte dessa jornada, disse Marcos, e todos se uniram em um abraço coletivo. Naquele instante, a conexão entre eles se fortificou, como um laço indestrutível que resistiria à tempestade da vida. A história deles, com suas complexidades e emoções, ainda estava longe de ser finalizada. O que realmente os aguardava, ninguém sabia, mas a certeza de que estavam juntos nessa jornada os fazia crer que o amor e a amizade poderiam sim coexistir e florescer em meio a desafios. E no fundo sabiam. Aquele era apenas o começo. As risadas, os desafios, os amores expressos e até mesmo as lágrimas trariam uma nova vida a eles. Estavam prontos para enfrentar o futuro, não como pares isolados, mas como um grupo fortalecido pela verdade e pela coragem de se amar. E agora é a sua vez. Se você ama essas histórias emocionantes, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras recheadas de sentimentos e surpresas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a ampliar nossa comunidade. Comente abaixo suas reações. O que você achou deste final? Você viu essa virada de eventos chegando? E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível e se emocionar junto com a gente. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Você precisa fazer parte dessa história.